A noite de 16 de novembro de 1957 caiu sobre Plainfield, Wisconsin, como um sudário gelado. O vento uivava através das planícies desertas, sacudindo as janelas das pequenas casas dessa cidade que mal ultrapassava 700 habitantes. Ninguém imaginava que naquela noite fria e sem lua, o xerife Art Schley estava prestes a abrir uma porta que revelaria algo tão perturbador que mudaria para sempre a forma como a América enxergava o mal. Porque o mal, descobririam todos, não veste capas dramáticas, nem anuncia sua chegada com trovões. O mal pode usar macacão de fazendeiro, sorrir timidamente quando você o encontra no mercado e viver na casa ao lado durante décadas sem que ninguém suspeite do inferno que ele guarda entre suas paredes. Esta é a história de Edward Theodore Gain, o homem que transformou sua fazenda isolada em um museu vivo de horrores, e cuja mente perturbada inspiraria os monstros mais aterrorizantes do cinema. Mas nenhum filme, por mais macabro que seja, jamais conseguiu capturar completamente a escuridão que habitava aquela fazenda e aquele homem. Edward Gain nasceu em 27 de agosto de 1896, em La Crosse County, Wisconsin, filho de George Philip Gain e Augusta Wilhelmine Gain. Desde o primeiro suspiro, Ed estava destinado a crescer sob a sombra sufocante de uma mãe que via pecado em cada esquina e demônios em cada alma que não seguisse seus rígidos preceitos religiosos. Augusta era uma mulher de fé luterana fanática, obcecada pela imoralidade que ela acreditava permear o mundo. Ela desprezava seu marido George, um homem fraco e alcoólatra que nunca conseguiu prover adequadamente para a família, e via nos homens apenas criaturas movidas por desejos sujos e impulsos animalescos. Para Augusta, as mulheres que não seguiam o caminho de castidade e devoção total a Deus eram nada mais que prostitutas e instrumentos do demônio. E foi essa visão distorcida e venenosa que ela derramou na mente impressionável de seu filho mais novo, dia após dia, ano após ano, como ácido corroendo lentamente sua percepção da realidade. A família Gain vivia isolada. Augusta fez questão disso. Em 1915, ela convenceu o marido a comprar uma fazenda remota nos arredores de Plainfield, longe da influência corruptora da cidade, longe das outras crianças que poderiam contaminar seus filhos com ideias mundanas. Ed tinha um irmão mais velho, Henry, e juntos os dois meninos cresceram praticamente prisioneiros naquela propriedade de 65 hectares. Augusta não permitia amigos, não permitia brincadeiras. Não permitia que os meninos desenvolvessem qualquer tipo de vida social. Todas as noites, ela obrigava Ed e Henry a se ajoelharem enquanto lia passagens da Bíblia, focando obsessivamente em histórias de morte, punição divina e, principalmente, nas passagens sobre a imoralidade das mulheres. Eva e sua traição no Éden, as prostitutas de Babilônia, a luxúria que condenaria os homens ao inferno eterno. Ed absorvia cada palavra como se fossem verdades absolutas gravadas em pedra, porque sua mãe era tudo para ele. Sua mãe era Deus. Sua mãe era o mundo inteiro. Na escola, Ed era alvo de piadas cruéis. Ele tinha uma aparência estranha, com olhos claros e protuberantes que pareciam nunca piscar completamente e uma risada aguda e nervosa que surgia nos momentos mais inapropriados. As outras crianças percebiam que havia algo diferente nele, algo errado. Ed era incapaz de fazer amigos, incapaz de entender as dinâmicas sociais básicas que outras crianças dominavam naturalmente. Ele tentava sorrir quando os meninos faziam piadas sobre ele, sua risada estranha ecoando pelo pátio da escola, enquanto lágrimas queimavam seus olhos. Quando chegava em casa, machucado física ou emocionalmente, Augusta apenas confirmava o que ele já estava começando a acreditar.
O mundo lá fora era cruel, pecaminoso e perigoso. O único lugar seguro era ali, com ela, dentro daquela fazenda que aos poucos se transformava em uma prisão psicológica da qual Ed jamais conseguiria escapar verdadeiramente. George Gain morreu em 1940, levado pelo alcoolismo que havia sido sua única companhia durante anos de casamento miserável. Sua morte mal foi notada. Augusta não derramou lágrimas. Ed e Henry continuaram trabalhando na fazenda, realizando pequenos serviços para os vizinhos, consertando cercas e fazendo trabalhos manuais. Henry, o irmão mais velho, começava a questionar a influência sufocante da mãe. Ele fazia comentários para Ed sobre como Augusta era controladora, sobre como eles precisavam ter suas próprias vidas. Ed não gostava dessas conversas. Não gostava quando Henry criticava a mulher que era o centro absoluto de seu universo. Em maio de 1944, os irmãos estavam controlando um incêndio em uma área de mata próxima à fazenda quando algo aconteceu. Os detalhes nunca ficaram completamente claros. Quando o fogo foi controlado e Ed voltou para buscar ajuda, ele disse que havia perdido Henry na fumaça. Mas quando a equipe de busca chegou, Ed os levou diretamente ao corpo do irmão, deitado em uma área que o fogo nem havia alcançado. Henry estava morto, com ferimentos na cabeça. As autoridades consideraram a morte um acidente, resultado da fumaça ou talvez uma queda. Ninguém investigou mais profundamente. Ninguém fez perguntas difíceis ao homem estranho e tímido que agora ficaria sozinho com sua mãe na fazenda isolada. Durante o ano seguinte, Ed e Augusta viveram juntos naquela casa, apenas os dois, em uma relação que ultrapassava os limites normais entre mãe e filho. Augusta estava envelhecendo, ficando mais frágil. E Ed cuidava dela com uma devoção que beirava a adoração religiosa. Ele fazia tudo o que ela pedia, seguia cada ordem, aceitava cada crítica e cada sermão como se fossem presentes preciosos. Em dezembro de 1945, Augusta sofreu o primeiro derrame. Ed a cuidou obsessivamente, mas ela nunca se recuperou completamente. Seu corpo estava falhando, mas sua língua afiada permanecia intacta, continuando a moldar e controlar a mente de seu filho. Então, em dezembro de 1945, veio o segundo derrame, e desta vez Augusta não sobreviveu. Ed encontrou a morta em seu quarto, e algo dentro dele se quebrou de uma forma que nunca seria reparado. Sua mãe, sua deusa, seu mundo inteiro havia partido e o deixado sozinho em um universo que ele não conseguia compreender. A fazenda começou a apodrecer. Ed trancou o quarto de Augusta, mantendo-o exatamente como estava no dia de sua morte. Um santuário intocável para a mulher que ainda dominava cada pensamento seu. Ele também fechou a sala de estar, a sala de jantar e a maioria dos outros cômodos, vivendo apenas em uma pequena área da cozinha e em seu próprio quarto. O resto da casa se transformou em um mausoléu empoeirado, com móveis cobertos por lençóis e paredes descascando, enquanto Ed se movia como um fantasma pelos corredores escuros. Ele lia compulsivamente sobre anatomia, sobre os campos de concentração nazistas, sobre experiências médicas bizarras. Lia revistas pulp de horror e aventura, mergulhando em mundos de fantasia sombria que começavam a sangrar para sua realidade. Durante o dia, ele realizava trabalhos ocasionais para os vizinhos, sempre educado, sempre um pouco estranho, mas inofensivo. Ou assim todos pensavam. À noite era quando Ed se transformava. Era quando os impulsos que haviam sido reprimidos por décadas de doutrinação religiosa e controle materno começavam a emergir de formas perturbadoras e incompreensíveis. Ed começou a visitar cemitérios locais. Ele estudava os obituários no jornal, procurando por mulheres que haviam sido enterradas recentemente,
Mulheres que, de alguma forma, lembravam sua mãe ou representavam a figura feminina idealizada e santificada que Augusta havia gravado em sua psique. E então, no escuro da noite, Ed pegava sua pá e desenterrava os corpos. Ele abria os caixões lacrados e levava os cadáveres de volta para sua fazenda, onde realizava rituais bizarros que apenas sua mente fragmentada poderia compreender. Mais tarde, Ed alegaria que entrava em um estado de transe durante essas expedições noturnas, que mal se lembrava de trazer os corpos para casa. Ele dizia acordar no dia seguinte, surpreso ao encontrar partes de cadáveres espalhadas pela fazenda, como se outra pessoa, uma versão sombria de si mesmo, estivesse realizando esses atos enquanto sua consciência dormia. Mas a verdade era mais perturbadora. Ed sabia exatamente o que estava fazendo, e ele não conseguia parar. Os corpos que Ed trazia não eram tratados com reverência ou respeito. Eram projetos, matéria-prima para criações que desafiavam qualquer compreensão racional. Ed começou a dissecar os cadáveres com ferramentas de fazenda, usando facas de cozinha e serras velhas para separar pele de músculo, músculo de osso. Ele preservava partes específicas, tratando-as com sal e formaldeído roubado, transformando pele humana em materiais utilizáveis. E então criava. Criava objetos que revelariam, anos depois, uma mente tão profundamente perturbada que psiquiatras teriam dificuldade em categorizá-la. Ed fez máscaras de pele humana que ele usava, dançando sozinho pelos quartos escuros da fazenda, imaginando-se como uma mulher, como sua mãe, como alguma versão feminina idealizada de si mesmo. Fez abajures com pele, fez um cinto de mamilos humanos, fez cadeiras decoradas com pele curtida, fez tigelas feitas de crânios cerrados, fez uma caixa de sapatos revestida com pele humana. E mais perturbador ainda, ele criou o que só poderia ser descrito como um traje completo de pele humana, um colete macabro feito com o torso de uma mulher, completo com seios, que Ed vestia sob a luz da lua enquanto vivenciava fantasias que nasciam da intersecção entre sua obsessão materna, sua confusão sexual e sua completa desconexão com a realidade moral. Durante anos, Ed viveu assim, um ciclo de trabalhos diurnos modestos e rituais noturnos horríveis. Os vizinhos o viam como excêntrico, mas basicamente inofensivo. Ed, o fazendeiro quieto. Ed, que às vezes dizia coisas estranhas, mas sempre ajudava quando você precisava. Ed, que tinha aquela risada peculiar e aqueles olhos que pareciam olhar através de você. Ninguém imaginava. Ninguém poderia imaginar. Mas então, Ed cruzou uma linha que não poderia ser descruzada. Os corpos do cemitério não eram mais suficientes. Talvez nunca tivessem sido. Talvez desde o início, desde o momento em que Augusta morreu e deixou um vazio em forma de mãe em sua alma, Ed estivesse destinado a procurar substitutas vivas, mulheres que ele pudesse transformar em versões permanentes da figura maternal que dominava cada canto de sua psique fraturada. 8 de dezembro de 1954. Mary Hogan, uma dona de taverna de 51 anos em Pine Grove, Wisconsin, desapareceu de seu estabelecimento. O chão do bar estava manchado com uma enorme poça de sangue. Parecia que alguém havia arrastado algo pesado pela porta dos fundos, deixando um rastro vermelho que desaparecia no estacionamento. As autoridades investigaram, mas não encontraram pistas concretas. Mary Hogan simplesmente desapareceu, como se a terra a tivesse engolido. Meses depois, um cliente entrou na loja de ferragens de Plainfield e fez um comentário casual sobre Mary Hogan ter desaparecido. Ed Gein, que estava na loja comprando pregos, soltou sua risada estranha e aguda. "Ela não está desaparecida", disse ele com um sorriso desconfortável. "Ela está lá na fazenda agora."
As pessoas na loja riram nervosamente, pensando que era apenas Ed fazendo uma de suas piadas estranhas. Ed, sempre dizendo coisas esquisitas. Ninguém levou a sério. Ninguém foi verificar, e Mary Hogan permaneceu na fazenda de Ed Gein, ou pelo menos partes dela, integradas à sua coleção macabra de cadáveres e artefatos humanos. 16 de novembro de 1957. Bernice Worden, proprietária de uma loja de ferragens em Plainfield, disse ao seu filho Frank, na noite anterior, que Ed Gein provavelmente passaria na loja no dia seguinte. Ed havia mencionado que precisava de anticongelante. Frank era o vice-xerife do condado, e embora achasse Ed estranho, nunca havia considerado o homem perigoso. Na manhã do dia 16, Frank saiu para caçar veados, uma tradição de abertura da temporada em Wisconsin. Bernice abriu a loja sozinha, como sempre fazia. Por volta de 9h30 da manhã, um cliente passou pela loja e a encontrou vazia. Não havia sinal de Bernice. O registro de vendas estava aberto, mostrando a última transação, anticongelante. Havia sangue no chão, não muito, mas o suficiente. E havia algo mais, algo que fez o sangue de Frank Worden gelar quando ele retornou à tarde e examinou a cena. Arrastar marcas, como se algo pesado tivesse sido arrastado pela porta dos fundos. Exatamente como em Pine Grove 3 anos antes. Frank sabia instintivamente que algo terrível havia acontecido com sua mãe. E ele tinha um nome em mente. O xerife Art Schley e seus deputados dirigiram até a fazenda dos Gein naquela noite. A propriedade estava escura, sem sinais de vida. O caminhão de Ed não estava lá. Eles bateram na porta. Silêncio. A casa parecia abandonada há anos, com janelas sujas e tinta descascada, envolta em uma atmosfera de deterioração e abandono. Os policiais decidiram voltar mais tarde e foram procurar Ed na cidade. Encontraram-no jantando na casa de um vizinho, calmo e cooperativo como sempre. Ed disse que não sabia nada sobre Bernice Worden. Disse que não havia estado na loja naquela manhã. Sua tranquilidade era perturbadora, como se estivesse genuinamente confuso sobre por que a polícia o estava questionando. Mas algo em seus olhos, aqueles olhos claros e estranhos, incomodava os policiais. Art Schley decidiu que precisava ver o interior daquela fazenda. Precisava entender o que aquele homem estava escondendo atrás daquelas paredes que cheiravam a mofo e segredos. Eles voltaram à fazenda com uma lanterna e uma autorização implícita da urgência da situação. Schley e o capitão Schuerster se aproximaram da casa. Tentaram a porta da frente, mas estava trancada. Foram até os fundos, até um galpão anexo à casa. A porta estava apenas encostada. Schley a abriu e entrou com a lanterna em punho, o feixe de luz cortando a escuridão absoluta do interior. O que ele viu nos primeiros segundos não fez sentido imediato para seu cérebro. Havia algo pendurado no teto, de cabeça para baixo, como um veado sendo preparado para abate. Schley levantou a lanterna e a imagem se revelou em toda sua horror. Era Bernice Worden, nua, decapitada, aberta do tórax à virilha, eviscerada como um animal. Seu corpo havia sido pendurado pelos tornozelos em uma barra de madeira, como se Ed estivesse no meio de processar uma caça. As mãos estavam amarradas. Havia buracos onde ganchos de açougue haviam sido inseridos. O cheiro era indescritível, uma mistura de sangue fresco, vísceras e algo mais antigo, algo podre que parecia impregnar cada centímetro daquele lugar. Schley saiu do galpão cambaleando. Vomitou no quintal gelado, seus joelhos quase cedendo. Mas ele era um profissional e havia um trabalho a ser feito. Eles prenderam Ed Gein imediatamente. Ed não resistiu. Na verdade, ele parecia quase aliviado, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Enquanto levavam Ed embora, outros policiais começaram a investigar a casa principal.
Nada poderia tê-los preparado para o que encontrariam quando ultrapassassem aquela porta da frente e mergulhassem no museu vivo de pesadelos que Ed Gein havia construído ao longo de uma década de solidão e loucura. A casa era um labirinto de horror. Pilhas de revistas e jornais velhos subiam até o teto, estreitando os corredores já claustrofóbicos. Um cheiro terrível permeava tudo. Uma mistura de decomposição, produtos químicos e abandono. Os policiais se moviam de cômodo em cômodo, cada descoberta mais perturbadora que a anterior. Na cozinha, encontraram tigelas feitas de crânios serrados, polidos e limpos, usados como utensílios comuns. Encontraram caixas de sapatos contendo vulvas preservadas em sal. Encontraram crânios usados como decoração, alguns com as calotas serradas para servirem de tigelas, outros simplesmente pendurados nas camas como ornamentos macabros. Havia máscaras feitas de pele facial humana, com o cabelo ainda intacto, os lábios e olhos preservados de forma grotesca. 10 dessas máscaras foram encontradas, cada uma representando uma mulher diferente, cada uma um troféu de obsessões que Ed nunca conseguiu articular completamente, nem mesmo para si mesmo. Havia luvas feitas de pele humana, completas com unhas nas pontas dos dedos. Havia abajures cobertos com pele humana, a textura e os poros ainda visíveis sob a luz fraca. Havia uma cadeira com assento e encosto revestidos de pele humana curtida. Havia um cinto feito inteiramente de mamilos humanos costurados juntos. Havia ossos de pernas usados para dar suporte a estruturas improvisadas. Havia um coração humano encontrado em uma panela no fogão, embora Ed mais tarde negasse que planejasse comê-lo. Havia órgãos preservados em frascos. E então encontraram o colete, aquela criação particularmente perturbadora que revelava o verdadeiro núcleo da psicose de Ed. Um torso feminino completo, do pescoço até a cintura, cuidadosamente preservado e curtido, com os seios intactos, que poderia ser vestido como uma roupa. Ed admitiu mais tarde que usava isso junto com as máscaras faciais, e se movia pela casa fingindo ser sua mãe, ou sendo alguma versão amalgamada de todas as mulheres que ele havia transformado em objetos. O quarto de Augusta permanecia intocado, um santuário empoeirado para a mulher morta há mais de uma década. A cama estava arrumada com precisão militar. Suas roupas ainda pendiam no armário. Suas escovas de cabelo ainda estavam na penteadeira. Ed havia preservado este espaço com reverência religiosa, enquanto transformava o resto da casa em um matadouro humano. A contradição era gritante e reveladora. Augusta era santa, intocável, perfeita. Todas as outras mulheres eram objetos, coisas que podiam ser dissecadas, transformadas, usadas para preencher o vazio que ela havia deixado. A investigação revelou que dos 15 corpos ou conjuntos de restos humanos encontrados na fazenda, Ed havia desenterrado a maioria dos cemitérios locais. Ele confessou ter profanado aproximadamente 40 túmulos ao longo dos anos, sempre escolhendo mulheres de meia idade que lembravam sua mãe. Mas ele havia matado pelo menos 2, Mary Hogan e Bernice Worden. Ed inicialmente confessou ambos os assassinatos em detalhes. Descreveu como havia atirado em Mary Hogan com um rifle calibre 22 na parte de trás da cabeça e a levado em seu caminhão. Descreveu como havia feito o mesmo com Bernice Worden, esperando até que a loja estivesse vazia, puxando a arma e atirando antes mesmo que ela percebesse sua intenção. Ele falava sobre essas coisas com uma voz monótona, quase desinteressada, como se estivesse descrevendo a rotina de alimentar galinhas, em vez de tirar vidas humanas. Os psiquiatras que examinaram Ed Gein ficaram fascinados e horrorizados. Aqui estava um homem que claramente sofria de múltiplos distúrbios psicológicos severos, mas que ao mesmo tempo conseguia funcionar na sociedade, realizar trabalhos, manter conversas.
Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e considerado mentalmente incompetente para julgamento em 1958. Ed foi enviado para o Central State Hospital for the Criminally Insane, em Waupun, Wisconsin, onde passou uma década sendo tratado e estudado. Durante esse tempo, Ed era um paciente modelo. Ele era educado com os funcionários, cooperativo com os médicos e mostrava remorso genuíno pelo que havia feito, embora parecesse não conseguir articular completamente por que havia feito. Ele falava sobre sua mãe com amor e devoção inquebrantáveis. Falava sobre como queria ser como ela, como queria literalmente se tornar ela. Os médicos concluíram que Ed havia desenvolvido uma obsessão patológica com sua mãe, que, combinada com confusão sobre sua própria identidade sexual e um desejo de transformação literal, havia resultado em suas ações macabras. Em 1968, Ed Gein foi considerado competente para julgamento. O julgamento foi uma sensação nacional. Repórteres de todo o país desceram sobre a pequena Plainfield para cobrir o caso do carniceiro de Plainfield, como Ed havia sido apelidado pela imprensa. Dentro da corte, Ed sentava-se quieto e submisso, seus olhos ocasionalmente vagando pelo espaço, como se estivesse em outro lugar. Seu advogado argumentou insanidade. A promotoria apresentou evidências das atrocidades cometidas, embora poupassem o júri dos detalhes mais gráficos. Em 7 de novembro de 1968, Ed Gein foi considerado culpado do assassinato de Bernice Worden, mas mentalmente doente. Ele foi enviado de volta ao Central State Hospital, onde passaria o resto de sua vida. A fazenda dos Gein se tornou uma atração mórbida. Curiosos vinham de todo o estado para ver o local onde tais horrores haviam ocorrido. A cidade de Plainfield ficou traumatizada, dividida entre vergonha pela atenção negativa e fascínio pelo monstro que havia vivido entre eles. Em março de 1958, a fazenda foi misteriosamente incendiada. Investigadores suspeitaram de incêndio criminoso, possivelmente perpetrado por moradores locais cansados dos turistas mórbidos e do estigma associado à propriedade. A fazenda queimou até os alicerces, levando com ela as provas físicas restantes dos crimes de Ed, embora as memórias e as fotografias permanecessem. Ed Gein passou 26 anos no hospital psiquiátrico. Com o tempo, ele foi transferido para o Mendota Mental Health Institute em Madison, Wisconsin, onde os funcionários o lembravam como quieto, educado e geralmente cooperativo. Ed envelheceu. Seu cabelo ficou branco. Seu corpo encolheu. Os olhos estranhos e protuberantes perderam parte de sua intensidade perturbadora. Ele se tornou apenas um velho quieto em um hospital psiquiátrico. Alguém que os funcionários mais novos às vezes nem reconheciam como o homem cujos crimes haviam chocado a nação. Ed desenvolveu problemas respiratórios e câncer. Em 26 de julho de 1984, Edward Theodore Gein morreu de insuficiência respiratória relacionada ao câncer. Ele tinha 77 anos. O corpo de Ed foi enterrado no Plainfield Cemetery, ao lado de sua mãe Augusta, em um terreno da família que também continha os restos de seu pai e seu irmão. A lápide foi instalada sem cerimônia, mas a história de Ed Gein não terminaria com sua morte. A lápide se tornou alvo de vândalos e caçadores de souvenirs, que quebravam pedaços dela como lembranças macabras. Em 2000, a lápide foi roubada completamente. Foi recuperada 1 ano depois, em Seattle, mas jamais foi devolvida ao cemitério. Ela permanece agora em um local não revelado, mantida por uma sociedade histórica local, porque mesmo na morte, Ed Gein não encontraria paz. Ele se tornou algo maior que um homem, algo mais permanente e terrível. Ele se tornou um arquétipo.
O impacto de Ed Gein na cultura popular americana é impossível de exagerar. Seu caso inspirou alguns dos vilões fictícios mais icônicos e aterrorizantes da história do cinema. Robert Bloch, que vivia a apenas 60 quilômetros de Plainfield quando os crimes de Ed foram descobertos, ficou tão impactado que escreveu Psycho em 1959, criando Norman Bates, o homem perturbado que mantém o cadáver de sua mãe e assume sua personalidade. Alfred Hitchcock transformou o livro no filme clássico que reinventou o thriller psicológico. Tobe Hooper criou Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica, o assassino que usa máscaras de pele humana e transforma suas vítimas em móveis e decoração. Jonathan Demme nos deu Buffalo Bill em O Silêncio dos Inocentes, o assassino que mata mulheres para colher suas peles e criar um traje feminino. Cada um desses monstros carrega fragmentos de Ed Gein em seu DNA ficcional, aspectos de seus crimes e psicopatologias amplificados e dramatizados para as telas. Mas o verdadeiro Ed Gein era de alguma forma mais perturbador que qualquer dessas versões ficcionais, precisamente porque ele era tão comum. Ele não era um gênio criminal, não era particularmente inteligente ou carismático. Ele era apenas um homem profundamente danificado, moldado por abuso psicológico, isolamento social e, possivelmente, alguma predisposição biológica para doença mental, que encontrou nas profanações e assassinatos uma forma distorcida de lidar com traumas e obsessões que ele não conseguia processar de forma saudável. Ed Gein prova que os monstros mais assustadores não surgem totalmente formados da escuridão. Eles são criados lentamente, ao longo de décadas, por negligência, abuso e isolamento, até que a linha entre o humano e o monstruoso se torna tão borrada que talvez nunca tenha existido em primeiro lugar. Hoje, Plainfield se recuperou do estigma tanto quanto possível. A cidade raramente fala sobre Ed Gein publicamente. Não há placas históricas, não há tours. A localização da fazenda é conhecida apenas por alguns moradores mais velhos, que ainda se lembram dos dias sombrios de 1957. A comunidade tentou enterrar aquela história junto com o homem que a criou. Mas não é possível enterrar completamente algo assim. As histórias persistem, os livros continuam sendo escritos, os documentários continuam sendo produzidos. Porque existe algo na história de Ed Gein que fascina a psique humana. Algo que nos força a olhar para os cantos mais escuros da condição humana e confrontar verdades desconfortáveis sobre natureza, criação e o fino verniz de civilização que separa todos nós do abismo. Os psicólogos e criminologistas ainda estudam Ed Gein, debatendo o que exatamente o levou a fazer o que fez. Era apenas o abuso materno? Era esquizofrenia não tratada? Havia algum componente sexual que ele nunca conseguiu articular? Era uma forma extrema de luto patológico, uma incapacidade de aceitar a morte de sua mãe que se manifestou na profanação de cadáveres e na tentativa literal de se tornar ela? Provavelmente era tudo isso, uma tempestade perfeita de fatores psicológicos, sociais e possivelmente neurológicos que convergiram naquele menino quieto, nascido em 1896 e o transformaram ao longo de décadas de isolamento e obsessão no homem que dançava sozinho, usando pele humana, sob a luz da lua, em uma fazenda apodrecida no meio de Wisconsin. E então, você está lá, na sua casa confortável, assistindo a este vídeo, e talvez esteja se sentindo um pouco desconfortável, talvez esteja checando as fechaduras das portas, talvez esteja pensando naquele vizinho estranho que você vê às vezes, mas nunca realmente conheceu. E essa é a verdadeira lição de Ed Gein, a verdade que nos assombra mais profundamente do que qualquer filme de terror poderia. O mal não anuncia sua chegada. Não usa fantasia ou carrega placa de identificação.
O mal pode viver na casa ao lado durante 50 anos, sorrindo timidamente quando você o encontra na loja, fazendo pequenos trabalhos no seu quintal, parecendo apenas um pouco estranho, mas fundamentalmente inofensivo. E você nunca saberá. Nunca, até que seja tarde demais, até que as luzes da polícia iluminem a rua e você descubra que aquele homem quieto, aquele vizinho estranho, estava guardando segredos tão terríveis que transformariam seu bairro pacífico em sinônimo de pesadelo. Ed Gein nos mostra que monstros são reais, eles simplesmente não parecem com o que esperamos. E essa é a parte mais assustadora de todas, porque quando você realmente absorve a história de Ed Gein, quando permite que os detalhes se infiltrem além das camadas superficiais de choque e repulsa, você começa a entender algo fundamental sobre a natureza do horror humano. Ed não era uma aberração inexplicável, um raio caído do céu em um dia claro. Ele era o produto final de um processo, uma equação matemática sombria, onde cada variável contribuiu para o resultado inevitável. E se conseguimos traçar esse processo no caso dele, então precisamos confrontar a possibilidade de que esse mesmo processo pode estar acontecendo agora, em algum lugar, em alguma casa silenciosa, onde uma criança está sendo moldada por forças que ela não entende e das quais não pode escapar. Os vizinhos de Ed Gein se lembram de pequenos sinais que na época pareciam insignificantes, mas que em retrospecto brilham com significado sinistro. A forma como Ed falava sobre sua mãe anos depois de sua morte, sempre no tempo presente, como se Augusta ainda estivesse viva e comandando a fazenda. As vezes em que ele aparecia para trabalhar com arranhões inexplicáveis nos braços, que ele atribuía a acidentes na fazenda. As histórias estranhas que ele contava, piadas macabras sobre morte e cadáveres que faziam as pessoas rirem nervosamente antes de mudarem rapidamente de assunto. Um vizinho se lembra de Ed dizendo certa vez que seria interessante ver como as coisas funcionavam por dentro de uma pessoa, que ele imaginava ser parecido com limpar um veado. Na época, as pessoas pensaram que era apenas Ed sendo estranho como sempre. Mas ele estava literalmente dizendo a verdade, confessando em plena luz do dia, e ninguém tinha o contexto ou a imaginação para entender o que ele realmente estava revelando. Havia também os momentos em que Ed parecia estar lutando contra algo dentro de si mesmo. Uma mulher local se lembra de estar sozinha na loja de sua família quando Ed entrou um dia de inverno em 1956. Ele comprou alguns itens, pagou e então ficou parado no balcão por um longo momento, apenas olhando para ela com aqueles olhos estranhos e sem piscar. Ela sentiu um frio percorrer sua espinha, uma sensação primitiva de perigo que não conseguia explicar racionalmente. Então Ed piscou, soltou aquela risada aguda e nervosa e saiu para o frio. Ela trancou a porta assim que ele partiu, embora não soubesse exatamente por quê. Anos depois, quando os crimes foram descobertos, ela se perguntou se havia estado a minutos ou segundos de se tornar mais uma das vítimas de Ed, se algo dentro dele, naquele momento, havia considerado a possibilidade antes de decidir contra. Ou talvez ela simplesmente não se encaixasse no perfil que ele procurava. Talvez fosse jovem demais, diferente demais de Augusta. Essa ambiguidade, essa impossibilidade de saber o quão perto ela esteve da morte naquele dia gelado, a assombrou pelo resto da vida. Os investigadores que passaram semanas processando a cena do crime na fazenda dos Gein carregaram cicatrizes psicológicas pelo resto de suas vidas. O xerife Art Schley nunca se recuperou completamente. Ele desenvolveu problemas para dormir, assombrado por imagens daquele galpão, daquele corpo pendurado. Durante um dos interrogatórios de Ed, Schley perdeu o controle e agrediu o prisioneiro, socando-o repetidamente enquanto gritava sobre o que Ed havia feito.
Schley foi removido do caso e nunca mais foi o mesmo. Morreu de ataque cardíaco poucos anos depois, aos 59 anos, e pessoas próximas a ele acreditavam que o caso Gain havia literalmente quebrado algo fundamental em sua psique, que aquela noite no galpão havia plantado sementes de trauma que cresceram até consumir sua saúde mental e física. Outros investigadores desenvolveram alcoolismo ou deixaram a aplicação da lei completamente, incapazes de reconciliar o que haviam visto com sua compreensão anterior da natureza humana. Os técnicos forenses que catalogaram os achados na fazenda seguiram protocolos estritos, fotografando cada item, registrando cada detalhe em relatórios clínicos e objetivos. Mas como você permanece objetivo quando está segurando um abajur feito de pele humana? Como você mantém distanciamento profissional quando está documentando uma caixa cheia de vulvas preservadas, cada uma representando uma mulher que foi reduzida a partes componentes por um homem que as via não como seres humanos, mas como materiais? Os relatórios oficiais são secos e técnicos, mas alguns dos investigadores deram entrevistas décadas depois, quando já eram velhos e próximos da morte. E nesses relatos, você pode ouvir o trauma ainda vibrando em suas vozes. Um deles disse que a pior parte não eram os objetos físicos, por mais horríveis que fossem. A pior parte era entender a paciência que Ed havia demonstrado, o cuidado meticuloso com que ele havia preservado e trabalhado cada peça. Isso não era fúria descontrolada ou violência espontânea. Era artesanato. Ed Gein havia transformado mutilação de cadáveres em um hobby, algo que ele fazia cuidadosamente durante as longas noites de inverno, provavelmente ouvindo o rádio enquanto trabalhava, tão casual quanto uma mulher fazendo tricô. A comunidade de Plainfield foi forçada a confrontar questões impossíveis. As famílias, cujos entes queridos haviam sido desenterrados, tiveram que decidir se queriam exumar os túmulos para verificar se os corpos ainda estavam lá. Muitos escolheram não saber, preferindo viver com a incerteza do que confirmar que suas mães, irmãs ou avós haviam sido profanadas e transformadas em decoração macabra. A igreja luterana, onde Augusta havia sido uma congregante devota, teve que lutar com o fato de que sua fé rígida e punitiva, em vez de salvar seu filho, pode ter sido o próprio instrumento de sua destruição psicológica. Mas essa conversa foi breve e superficial. Era mais fácil pensar em Ed como simplesmente louco, como uma anomalia inexplicável, do que confrontar as formas complexas em que religião, isolamento social e dinâmicas familiares disfuncionais podem interagir para criar monstros. As vítimas de Ed Gein merecem ser lembradas como mais do que apenas entradas em um catálogo de horrores. Mary Hogan era uma mulher de negócios independente, divorciada, que administrava sua taverna com eficiência e tinha um senso de humor afiado. Ela era conhecida por não tolerar bobagens de clientes bêbados e por fazer um dos melhores ensopados da região. Bernice Warden era mãe, avó e uma das poucas mulheres de Plainfield que administrava seu próprio negócio. Ela era respeitada na comunidade, conhecida por sua honestidade e por sua disposição em deixar os clientes pagarem a prazo quando os tempos estavam difíceis. Ambas eram mulheres fortes e independentes, características que provavelmente as marcaram na mente distorcida de Ed, como antíteses de sua mãe submissa a Deus, mas dominadora dentro de casa. Elas representavam uma feminilidade que Ed não conseguia processar, que o atraía e repelia simultaneamente, e que ele finalmente sentiu que precisava possuir da única forma que sua mente fraturada conseguia conceber, através da destruição e transformação literal. As mulheres cujos corpos Ed desenterrou também tinham histórias. Eram professoras, donas de casa, trabalhadoras, tinham amado
e sido amadas. Tinham filhos que choraram em seus funerais e visitaram seus túmulos aos domingos. E então, sob o manto da noite, Ed Gein havia violado seus descansos finais, arrastando-as da terra para sua fazenda, onde as despojou de qualquer dignidade restante e as transformou em objetos. A profanação de túmulos é considerada um dos crimes mais terríveis em praticamente todas as culturas humanas, porque viola algo fundamental sobre como honramos nossos mortos. Ed Gein não apenas violou túmulos, ele industrializou o processo, transformando-o em uma rotina regular que ele realizava sempre que sentia necessidade de novos materiais. Durante seu tempo no hospital psiquiátrico, Ed participou de inúmeras sessões de terapia e foi objeto de estudos psicológicos extensivos. Os médicos queriam entender não apenas o que ele havia feito, mas por quê, na esperança de que compreender Ed Gein poderia ajudar a identificar e potencialmente intervir com futuros indivíduos em trajetórias similares. O que eles descobriram foi uma psique tão profundamente danificada e complexa que desafiava categorizações simples. Ed não era um psicopata clássico, sem empatia ou consciência. Ele demonstrava remorso, pelo menos superficialmente, e parecia genuinamente confuso sobre por que havia feito o que fez. Ele não era um sádico que obtinha prazer do sofrimento de outros. Suas vítimas foram mortas rápida e eficientemente, sem tortura prolongada. O que motivava Ed era algo mais estranho e mais perturbador, um impulso de transformação, de literalmente se tornar algo que ele não era, misturado com uma necrofilia que era tanto fetichista quanto maternal. Ed falava sobre usar as máscaras e o colete de pele e se sentir completo, preenchido, como se as partes que faltavam em sua alma estivessem temporariamente restauradas. Ele descrevia dançar pela casa escura, imaginando-se como uma mulher, como sua mãe, como alguma entidade feminina idealizada que existia apenas em sua mente. Os psiquiatras teorizaram que Ed estava tentando literalmente vestir a feminilidade que ele havia sido ensinado a venerar, mas proibido de expressar. Sua mãe havia elevado as mulheres virtuosas a um status quase divino, enquanto simultaneamente ensinava Ed que homens eram criaturas vis e pecaminosas. Ed estava preso em um duplo vínculo psicológico impossível. Ele venerava o feminino, mas era irrevogavelmente masculino. Ele amava sua mãe, mas era o tipo de criatura que ela desprezava. A solução que sua mente quebrada encontrou foi tentar transcender sua própria masculinidade através de transformação literal, usando pele de mulheres mortas como um traje que o permitiria escapar da prisão de ser Edward Gein. Mas havia também elementos mais sombrios em jogo. Ed admitiu durante as entrevistas que visitava os túmulos de mulheres específicas que ele havia visto em vida e achado atraentes. Havia um componente sexual em suas profanações, embora Ed sempre mantivesse que nunca havia tido relações sexuais com os cadáveres. Os investigadores duvidavam disso, mas nunca conseguiram provar o contrário. O que estava claro era que as fronteiras entre sexualidade, identidade de gênero, obsessão maternal e necrofilia haviam se fundido completamente na psique de Ed, em uma massa indistinguível de impulsos patológicos. Ele não era apenas uma coisa, um único tipo de desviante que poderia ser facilmente rotulado e arquivado. Ele era uma confluência de patologias tão entrelaçadas que separá-las era quase impossível. A defesa de Ed durante o julgamento tentou pintar um quadro de um homem tão profundamente doente que não poderia ser considerado responsável por suas ações. E havia verdade nisso. Ed claramente sofria de doença mental severa e não tratada que havia se desenvolvido ao longo de décadas. Mas isso levanta questões filosóficas e legais difíceis. Em que ponto a doença mental absolve a responsabilidade?
Ed sabia que o que estava fazendo era errado, tanto que ele o escondia cuidadosamente e negava quando inicialmente questionado. Ele era capaz de funcionar na sociedade, manter emprego, gerenciar suas finanças, mas ele também estava vivendo em uma realidade fundamentalmente distorcida, onde profanar túmulos e matar mulheres para colher suas peles parecia não apenas aceitável, mas necessário. O júri decidiu que ele era culpado, mas insano, uma conclusão salomônica que reconhecia tanto seus crimes quanto sua doença mental. Ed Gein iria para um hospital psiquiátrico, não para a prisão, mas seria confinado pelo resto de sua vida independentemente. Nos seus últimos anos, Ed se tornou uma figura quase simpática aos funcionários do hospital, que o conheciam apenas como um velho quieto e educado, não como o monstro de Plainfield. Ele assistia televisão na sala comum, participava de atividades recreativas e raramente causava problemas. Os funcionários mais novos às vezes ficavam chocados ao descobrir quem ele era, que esse avô gentil que sorria timidamente e dizia por favor e obrigado era o homem cujos crimes haviam inspirado Psicose e o massacre da Serra Elétrica. Essa dissonância é ela mesma assustadora. Como reconciliamos o Ed Gein, que ajudava os funcionários a organizar as cadeiras para eventos do hospital, com o Ed Gein, que havia pendurado Bernice Worden como um veado e começado a processá-la meticulosamente? São a mesma pessoa? Ou havia algo dentro de Ed naqueles dias sombrios de 1957 que era fundamentalmente diferente do homem que ele se tornou após tratamento e anos de terapia? Alguns psicólogos argumentam que Ed sempre foi esse homem quieto e relativamente gentil, e que os crimes eram expressões de uma parte doente de sua psique que ele mesmo não compreendia ou controlava completamente. Ele descrevia entrar em estados de transe, de realizar ações e não se lembrar completamente delas depois. Isso poderia ser dissociação genuína, uma forma de sua mente se proteger da realidade do que estava fazendo, ou poderia ser uma forma de evitar responsabilidade. Provavelmente era uma mistura de ambos. O cérebro humano é notavelmente hábil em compartimentalizar, em criar divisões entre diferentes aspectos da personalidade que nos permitem fazer coisas terríveis enquanto ainda nos vemos como essencialmente boas pessoas. Ed pode ter genuinamente acreditado que o homem que dançava usando pele humana sob a lua era diferente do Ed Gein, que ajudava os vizinhos e ia à igreja. Pode ter acreditado que aquele outro Ed, aquele Ed sombrio, não contava realmente. Era apenas algo que acontecia nas horas escuras, quando as barreiras entre realidade e fantasia se tornavam permeáveis. A fazenda dos Gein permanece um local de fascínio mórbido mesmo hoje, décadas após ter sido reduzida a cinzas. Pessoas ainda visitam a propriedade, embora não reste nada para ver além de um terreno vazio coberto de vegetação. Elas tiram fotos. Procuram por fragmentos, qualquer coisa que possa ser um vestígio daqueles dias terríveis. É macabro, mas também profundamente humano. Estamos atraídos pelos lugares onde o mal residiu, como se a própria terra guardasse memórias, como se ao ficar onde Ed Gein uma vez ficou, pudéssemos entender algo fundamental sobre a natureza da escuridão humana. Mas a terra não guarda segredos. O mal não deixa manchas visíveis no solo. A fazenda dos Gein é apenas terra, grama e algumas fundações de pedra em ruínas, não diferentes de 1000 outras propriedades abandonadas espalhadas pelo meio-oeste rural americano. O verdadeiro legado de Ed Gein não está na terra que ele uma vez habitou, mas nas mentes que ele assombra. Ele forçou a América a confrontar a possibilidade de que o horror verdadeiro não vem de castelos góticos, ou mansões vitorianas, ou cidades grandes e perigosas.
Vem de fazendas pequenas e isoladas. Vem de homens quietos e estranhos, que todos conhecem, mas ninguém realmente entende. Vem da interseção entre isolamento, abuso, doença mental e o fracasso coletivo da sociedade em intervir antes que seja tarde demais. Ed Gein poderia ter sido ajudado se alguém tivesse reconhecido os sinais quando ele era criança, quando estava sendo psicologicamente torturado por sua mãe, quando estava sendo isolado de qualquer desenvolvimento social normal. Poderia algo ter sido feito para evitar o que ele se tornaria? Provavelmente sim, mas ninguém fez nada. Então Ed cresceu na sombra de Augusta, e quando ela morreu, aquela sombra não desapareceu, mas se expandiu até consumir tudo, transformando um homem quieto e estranho em algo monstruoso. As histórias que contamos sobre Ed Gein muitas vezes o retratam como uma aberração solitária, um monstro único cujos crimes foram tão extremos que ele transcende a humanidade normal. Mas isso é reconfortante e falso. Ed Gein era profundamente, terrivelmente humano. Seus crimes nasceram de impulsos humanos distorcidos. Amor familiar transformado em obsessão patológica, sexualidade reprimida emergindo de formas grotescas, solidão tão profunda que levou a buscar companhia nos mortos. Não há nada alienígena em Ed Gein. Não há nada sobrenatural. Ele era apenas um homem, danificado por trauma e doença, que tomou as ferramentas disponíveis para um fazendeiro rural de Wisconsin, pás e facas e serras e ganchos de carne, e as usou para construir um mundo particular de horror, porque era o único mundo que fazia sentido para sua mente quebrada. E se Ed Gein era humano, profundamente e inegavelmente humano, então precisamos aceitar que a capacidade para o que ele fez existe potencialmente em todos nós, adormecida, esperando pela combinação errada de circunstâncias, trauma e falta de intervenção para despertá-la. Isso não significa que todos somos assassinos potenciais. Significa que precisamos reconhecer que monstros são feitos, não nascidos, e que temos responsabilidade coletiva de identificar e ajudar pessoas que estão em caminhos perigosos antes que atravessem linhas das quais não há retorno. Ed Gein foi falhado por todos ao seu redor, por um pai ausente e alcoólatra, por uma mãe abusiva e mentalmente instável, por uma comunidade que via os sinais, mas escolheu ignorá-los porque era mais fácil pensar em Ed como apenas estranho, por um sistema de saúde mental que não existia de forma significativa na América rural dos anos 1940. Os crimes de Ed Gein também forçaram conversas sobre como tratamos nossos mortos. As leis sobre profanação de túmulos foram fortalecidas. Os cemitérios aumentaram a segurança, mas mais fundamentalmente, Ed violou algo sagrado sobre a forma como a sociedade humana funciona. Temos um contrato implícito de que quando alguém morre, eles estão seguros, que seu corpo será tratado com respeito e dignidade, que podem finalmente descansar. Ed quebrou esse contrato de forma tão completa e sistemática que forçou uma reavaliação de pressupostos que a maioria das pessoas nunca havia questionado. Túmulos podiam ser violados, os mortos podiam ser transformados em objetos. O descanso final poderia ser apenas temporário, sujeito aos caprichos de quem quer que decidisse que precisava do que estava enterrado. Essa compreensão foi e continua sendo profundamente perturbadora para muitas pessoas. Agora, você sabe a história completa. Você conhece os detalhes que os filmes deixam de fora, os aspectos da psicologia de Ed que são complexos demais para serem dramatizados efetivamente. Você entende que o carniceiro de Plainfield, o açougueiro de Plainfield, o fazendeiro Gould, todos esses apelidos sensacionalistas referem-se a um homem real, que viveu uma vida real de sofrimento silencioso, que ele então infligiu aos outros de formas inimaginavelmente terríveis. E você provavelmente está se sentindo desconfortável, talvez nauseado, certamente perturbado. Bom,
Você deveria estar, porque essas coisas aconteceram. Elas são reais, e fingir que monstros como Ed Gein são apenas fantasias confortavelmente contidas em filmes e livros é perigoso. Significa que não estamos prestando atenção. Significa que podemos estar ignorando os sinais quando outro Ed Gein está sendo criado na casa ao lado, em uma família que parece normal de fora, mas está podre por dentro, onde uma criança está sendo psicologicamente destruída de formas que a prepararão para se tornar algo terrível décadas no futuro. Então, preste atenção aos sinais. Se você conhece alguém que está profundamente isolado, que foi abusado, que fala sobre morte e violência de formas que fazem sua pele arrepiar, não ignore. Não ria nervosamente e mude de assunto. Faça alguma coisa, fale com alguém, ofereça ajuda, porque talvez, apenas talvez, intervenção precoce possa evitar que outra pessoa siga o caminho que Ed Gein seguiu. E se você se sentiu atraído por esta história, se há algo em você que encontra fascínio nessas profundezas de depravação humana, isso também é normal e humano. Somos atraídos pelo horror, porque ele nos ajuda a processar nossas próprias escuridões, nossos próprios medos sobre o que os humanos são capazes de fazer. Mas mantenha essa atração em contexto. Estas foram pessoas reais que sofreram. Bernice Worden teve seus últimos momentos de vida roubados por uma bala na cabeça disparada por um homem que então a reduziu a partes. Mary Hogan merecia viver mais anos em sua taverna, servindo bebidas e contando histórias. As mulheres desenterradas mereciam descansar em paz. Não permita que o fascínio pelo monstruoso obscureça a humanidade das vítimas. Se esta história permaneceu com você, se ela se infiltrou sob sua pele e fez você questionar o que sabe sobre a natureza humana, então ela fez seu trabalho. O horror verdadeiro não é entretenimento descartável. É um espelho escuro refletindo verdades desconfortáveis sobre o que somos e o que podemos nos tornar sob as circunstâncias erradas. Ed Gein nos mostra esse reflexo sem filtros ou romantização. E embora seja tentador desviar o olhar, há valor em olhar diretamente para o abismo, em entender completamente a escuridão que os humanos carregam dentro de si, porque apenas através da compreensão podemos esperar prevenir que ela se manifeste novamente. A história de Ed Gein é uma tragédia em múltiplas camadas. A tragédia de um menino quebrado por abuso, a tragédia das mulheres que perderam suas vidas e dignidade, a tragédia de uma comunidade manchada permanentemente por associação e, finalmente, a tragédia de nossa própria natureza humana, que contém sementes tanto de criação quanto de destruição incalculável. Se você chegou até aqui, se absorveu cada palavra desta jornada pelo lado mais sombrio da experiência humana, agradeço sua atenção. Histórias como esta são difíceis de contar e difíceis de ouvir, mas são importantes, são necessárias, porque esquecimento é o verdadeiro horror. Quando paramos de falar sobre Ed Gein, quando permitimos que sua história se dissolva em mito e filme, perdemos as lições que seus crimes têm a nos ensinar sobre vigilância, compaixão e intervenção. Então, compartilhe esta história. Não de forma sensacionalista, mas pensativa. Deixe seu like se você acredita que compreender a escuridão nos torna mais capazes de reconhecê-la e combatê-la. Inscreva-se para mais histórias que exploram os limites da experiência humana, tanto as alturas quanto as profundezas. E comentem suas reflexões, porque conversas sobre estas questões difíceis são como progredimos como sociedade. Mas mais importante, quando você sair desta história e retornar ao seu dia normal, lembre-se, os monstros são reais, eles parecem humanos, e o melhor momento para detê-los é antes que se tornem monstruosos. Fique seguro, preste atenção
E nunca assuma que você realmente conhece o que se esconde atrás dos olhos do vizinho quieto.